Bom dia a todo mundo. Mais um bom dia diferente. Hoje, sexta-feira, né? Feriadão. Será que vai entrar alguém nessa live? Vamos esperar. Quando entrar a primeira pessoa, eu começo, mas para você que já está assistindo essa gravação, olha, a Ana Paula entrou aí. Bom dia, a Belinha. Para você que está assistindo essa gravação, ó, o Bernardo. Bom dia, Bernardo. Tudo bem? E aí, meu querido, Bernardo Espírita, hein? Olha, minha responsabilidade. Lembrando que não sou nenhum especialista, tá? Isso aqui é um estudo. Estou compartilhando esse momento com vocês. Tive essa intuição há umas 30 edições atrás. Acho que essa é a 28ª ou 29ª dessa live aqui. E estou aproveitando para estudar junto. Então, quiser comentar aí, viu, Bernardo? Quiser deixar a sua opinião aí, fica à vontade, tá? Você também, Ana Paula. Bom, estou fazendo o Evangelho no Lar aqui, que é uma prática espírita, né? E compartilhei com vocês por um tempo aí algumas edições o Evangelho segundo o Espiritismo, que é um livro do Allan Kardec, e agora comecei há pouco tempo, né? Essa é a terceira live, o Livro dos Espíritos, que é um livro muito interessante e muito interessante para quem não é espírita, principalmente. Quanto menos espírita ou espiritualista você for, mais interessante esse livro é para você, viu? E não tem nada a ver com magia, com nada não. É um livro de ciência. Esse livro aqui foi uma reunião, um artigo científico, vamos dizer assim. O Allan Kardec, um professor universitário, reuniu alguns médiuns para fazer essa comunicação com os espíritos. Então ele perguntava e os espíritos respondiam, beleza? E o cara era professor universitário, cientista. Aí você imagina o nível das perguntas que ele fez para os espíritos, né? Então vamos lá, eu estou fazendo a leitura aqui, compartilhando com vocês. Oi, bom dia, Neres. É, E é a 15ª pergunta do Livro dos Espíritos. Vamos ver o que ele perguntou dessa vez. A gente está falando sobre panteísmo agora, tá? Panteísmo quando a pessoa adora vários deuses, né? Aí ele pergunta aqui para o Espírito: o que pensar da opinião segundo a qual todos os corpos da natureza, todos os seres, todos os globos do universo, ou seja, todos os planetas do universo, seriam partes da divindade, ou seja, fariam parte de Deus e constituiriam, pelo conjunto, a própria divindade, ou seja, da doutrina panteísta. O que ele está perguntando aqui? Ele está perguntando se é verdade, assim como os hindus acreditam, né? Inclusive tem uma lenda linda do hinduísmo que fala sobre isso, que fala sobre a fagulha divina que nós temos, né? Os próprios hindus reconhecem o nosso chakra cardíaco aqui, né? Como o templo de Deus. Tem uma palavra em sânscrito que eu não lembro agora, que a tradução dela é templo de Deus, né? Então, assim, eles acreditam muito. Tem uma lenda, né, que para se autolapidar, Deus se fragmentou em várias partes, vários pedaços, e cada pedacinho desse está em nós. Então, assim, tem uma pessoa que é mais egoísta, ela vai aprender a ser menos egoísta. Cada pedacinho, cada um de nós é uma parte de um conjunto de uma autolapidação de Deus. É isso que os hindus acreditam. E eu particularmente acredito também, mas olha só o que o Espírito respondeu, hein? O Espírito responde: o homem, não podendo se fazer Deus, quer ao menos ser uma parte dele. Cara, assim, eu não tem como, assim, vamos ser assim, né, lógicos aqui. Dentro da minha insignificância, eu não concordo. Oi, Clênis, bom dia. Eu acho sim, igual aos hindus, que todos nós temos essa fagulha divina. Todos nós, a gente tem aquela fé, cara. A gente tem. Que quando o chicote estrala, olha o Almeida entrando aí, a Maria. Bom dia a todo mundo, gente. Prazer ter vocês aqui na live, tá? Eu acredito muito, muito mesmo que todos nós temos um pedacinho de Deus, porque a gente sabe onde buscar, a gente sabe para quem pedir na hora que a gente precisa mesmo, é ou não é? Mas vamos lá, continuando. 16ª. Aqueles que professam essa doutrina pretendem nela encontrar a demonstração de alguns atributos de Deus. Os mundos, sendo infinitos, Deus é, por isso mesmo, infinito. Olha os gatos brincando ali. Não sei se vocês estão ouvindo. Rapaz!
Só ligar a câmera que o caos é instaurado aqui nessa casa, galera. Vamos lá. Os mundos sendo infinitos, Deus é por isso mesmo infinito. O vazio ou nada não estando em nenhuma parte, Deus está por toda parte. Deus, estando por toda parte, uma vez que tudo é parte integrante de Deus, ela dá a todos os fenômenos da natureza uma razão de ser inteligente, que se pode opor a esse raciocínio. Ou seja, o que ele perguntou aqui? Resumindo, ele perguntou o seguinte: se tudo tem lógica na natureza, se tudo tem uma lógica na natureza, nada é por acaso. E é verdade, é ou não é? Se tudo isso faz parte de uma coisa só, constitui uma coisa só, como que a gente pode não acreditar que isso é Deus? E olha só a resposta do Espírito. A razão reflete maduramente e não vos será difícil reconhecer-lhe o absurdo. Essa doutrina faz de Deus um ser material, que, embora dotado de uma inteligência suprema, seria em grande o que somos em pequeno. Ora, a matéria transformando-se sem cessar, se o fosse assim, Deus não teria nenhuma estabilidade e estaria sujeito a todas as vicissitudes e todas as necessidades, mesmo da humanidade. Faltar-lhe-ia um dos atributos essenciais da divindade, a imutabilidade. E é verdade, aí eu concordo plenamente, pelo que eu sei, até onde eu sei, tá, pessoal? Se você não concorda aí, comenta aí. Que Deus não pode ser desta maneira que eles estão colocando aqui. Ele está colocando como se fosse um ser material. Se juntasse todas as coisas materiais, seria um Deus. E não uma onda, um espírito, uma inteligência suprema, como ele acaba de colocar aqui. Se fosse algo material, não seria imutável, né? Porque tudo que é material muda. Já percebeu? Que tudo que existe nesse planeta, tudo que existe nesse planeta, esse papel, essa capinha de microfone, esse copo, esse celular que você está aí segurando na mão e que está me filmando, tudo, a partir do momento que é criado, começa a se deteriorar e a se decompor, a se autodestruir, né? A não ser os diamantes, né? Que diz que são eternos. Então, olha só, existe isso, né? Tudo é mutável. O que não é mutável é o nosso espírito, né? Por isso que o nosso corpo fica e o nosso espírito continua aí a jornada. Vamos lá. Capítulo 2, hein? Elementos gerais do universo. Vai começar a ficar interessante aqui. Conhecimento do princípio das coisas. 17ª pergunta que Allan Kardec faz para o espírito. É dado ao homem conhecer o princípio das coisas? O espírito responde: não. Deus não permite que tudo seja revelado ao homem neste mundo. Cara, a gente não sabe de nada mesmo. Nada. Nada, nada. Se alguém falar para você alguma coisa certeira, assim, tipo, ó, vai acontecer tal coisa, tal data, não sei o que, cara, são raríssimas exceções, tá? Negócio de vidente, faz previsão, não sei o que, querendo, sabe? Ninguém sabe nada. Oi, Poliana, bom dia. Vamos lá. 18ª pergunta. Um dia o homem penetrará o mistério das coisas que lhe estão ocultas? Aí o Espírito responde: o véu se levanta para ele à medida que se depura, ou seja, à medida que você vai melhorando, se autolapidando, autoconhecimento, né? Aquela coisa toda. Vamos lá. À medida que se autodepura. Contudo, para compreender certas coisas, precisa de faculdades que ainda não possui. A gente não consegue conceber isso, né? Que talvez a gente possa ter outros sentidos que a gente nem está usando aqui, que a gente não consegue por causa do corpo físico. Que louco, né? Vamos lá, continuando. 19. Pelas investigações científicas, não pode um homem penetrar algum dos segredos da natureza? Ou seja, através da ciência, a gente não consegue saber nada? Aí ele responde aqui o espírito: a ciência lhe foi dada para o seu adiantamento em todos os campos, mas ele não pode ultrapassar os limites fixados por Deus. Verdade, né? Tanto é que eu vou falar de novo desse experimento para você que não assistiu, procurar assistir, tá? Experimento da dupla fenda, Thomas Young, 1802. Foi quando foi descoberto a existência da física quântica e a nossa limitação científica parou até hoje. Desde 1802, não se sabe muito bem, pelo menos não é divulgado que se sabe, né? Algo sobre esse sentido, certo? E quem começou a falar de física quântica desde então foi taxado de doido
ou perdeu o emprego, né? Aconteceu com muitos cientistas, viu? Por isso que nunca foi para frente, um dos motivos, né? 20º. Fora das investigações científicas, pode o homem receber comunicações de ordem mais elevada acerca do que lhe escapa ao testemunho dos sentidos? Ou seja, fora de um experimento científico, eu posso receber uma informação de ordem mais elevada? Aí o Espírito responde aqui, sim. Se Deus o julgar útil, pode revelar-lhe que o que a ciência não consegue apreender. São por essas comunicações que o homem adquire, dentro de certos limites, o conhecimento do seu passado e do seu futuro. Com os médiuns, para quem anda nesse mundo... Oi, Ana, bom dia. Para quem anda nesse mundo espiritualista, é comum os médiuns terem experiências com vidas anteriores. É muito doido isso. Bom, vamos lá. Espírito e matéria, para a gente encerrar aqui, hein? 21ª pergunta. A matéria existe desde o princípio como Deus ou foi criada por ele em determinado momento? Aí o Espírito responde. Só Deus o sabe. Entretanto, há uma coisa que a vossa razão deve indicar. Deus, modelo de amor e de caridade, jamais esteve inativo. Por mais distante que se consiga imaginar o início da sua ação, pode ser compreendê-lo um segundo sequer na ociosidade? Ou seja, cara, não tem como saber, resumindo, né? Só Deus sabe mesmo. Porque aqui ele está dizendo o quê? Que Deus nunca fica parado. Desde sempre ele está movimentando, está fazendo. Por quê? Porque é a natureza, né? É a vida acontecendo, o movimento, né? Define-se, 22ª pergunta, define-se geralmente a matéria como sendo o que tem extensão, impressiona os nossos sentidos e é impenetrável. São exatas estas definições? Vou ler de novo aqui. Define-se, geralmente, a matéria como sendo o que tem extensão, impressiona os nossos sentidos e é impenetrável. São exatas essas definições? Aí o Espírito responde. Do seu ponto de vista, sim. Aliás, ele responde, do seu ponto de vista, essas definições são exatas, porque não falais senão do que conheceis, ou seja, a gente só sabe que a gente, né? Mas a matéria existe em estados que vos são desconhecidos. Sabe do que ele está falando aqui? Um exemplo, hein? Perispírito. O perispírito, ele é uma matéria muito sutilizada. Oi, Sara, bom dia. Uma matéria muito sutilizada, tá? Esse é o perispírito. O que é o perispírito, para quem não sabe, para quem nunca ouviu falar, tá? Segundo a doutrina espírita, né, os próprios estudos aqui, acredita-se que há o corpo físico, o perispírito e o espírito. O perispírito é a cola, é o que ajuda o espírito colar no corpo físico, tá? Tanto que também o espiritismo acredita que quando a gente comete excessos nessa vida, muita cachaça, por exemplo, aí o cara vai e morre de cirrose. O perispírito dele, que é a cola que ele vestiu para estar aqui no espírito, fica com as marcas desses excessos. Então, na próxima encarnação, ele vai ter que vir reparar esse perispírito, tá? Então, assim, tem toda essa lógica por trás disso daí, tá? Então, assim, o perispírito é, sim, uma matéria um pouco mais sutilizada. Como se entende, né? Vamos lá. Que definição podeis dar da matéria? Aí o Espírito responde. A matéria é o laço que retém o Espírito. É o instrumento de que ele se serve e, ao mesmo tempo, sobre o qual exerce a sua ação. Sobre esse ponto de vista, pode-se dizer que a matéria é o agente, no meio com auxílio do qual e sobre o qual atua o Espírito. Né? Tá aí, o que eu acabei de falar. 23. O que é o Espírito? O princípio inteligente do universo. A resposta do Espírito é essa. O que é o Espírito? O princípio inteligente do universo. Qual é a natureza íntima do Espírito? Aí o Espírito responde. O Espírito, com a linguagem humana, não é fácil de ser analisado, porque o Espírito não é uma coisa palpável. Não dá para pegar, né? Para vós, ele não é nada, mas para nós, o Espírito falando nós, quando fala vós, ele está falando para o Kardec, né? Nós é ele mesmo. Para nós é alguma coisa. Sabei bem, o nada é coisa nenhuma
e o nada não existe. Forte isso, hein? Como que você interpreta essa frase, hein? O nada é coisa nenhuma e o nada não existe. Essa frase ela quer dizer o seguinte: nada é por acaso, não existe por acaso, não existe como é que a gente fala, gente? Aconteceu por acaso, é imprevisto, né? Não existe, entendeu? Essa frase aqui, ela bate o martelo nisso, e isso é muito amplamente falado no meio espírita, tá? Que o acaso não existe. Tudo acontece por um motivo. Tudo acontece por um motivo. Tá aqui, ó. Sabei bem, nada é coisa nenhuma. E o nada não existe. Vamos lá. Mais duas para encerrar, hein? Penúltima. O espírito é sinônimo de inteligência? A inteligência, aí o espírito responde, a inteligência é um atributo essencial do espírito. Todavia, como ambos se confundem num espírito comum, para vós são a mesma coisa. 25ª. O espírito é independente da matéria ou não é mais que uma propriedade desta? Ou seja, o espírito e a matéria são juntos ou separados? É uma coisa só ou são duas coisas? Como as cores são propriedades da luz e o som uma propriedade do ar? O espírito responde: ambos são distintos, ou seja, não são a mesma coisa. Mas é necessária a união do espírito e da matéria para dar inteligência à matéria. Sim, né? Tanto que quando a pessoa ela morre, ela desencarna, fica ali só o corpo, né? A inteligência ela vai embora, certo? Então, pessoal, terminando a 25ª aqui, ele faz mais uma observação. Esta união, aí o Kardec pergunta de novo, né? Esta união é igualmente necessária para a manifestação do espírito? Entendemos aqui, por espírito, o princípio da inteligência, abstração feita das individualidades designadas sobre esse nome. Ou seja, ele está considerando aqui que o espírito é a inteligência, né? Aí ele responde aqui: ela é necessária para vós, porque não tem desorganização para perceber o espírito sem matéria. Então, assim, para a gente aqui, para eu, para mim, para você, né? Para nós, é necessário ter o corpo para manifestar o espírito, porque a gente não consegue compreender somente o espírito ainda, né? Muitos de nós nem acreditam que existe espírito, né? É ou não é? No seu meio aí, quantos que acreditam que existe, quantos que acreditam que não existe? E aí, outra pergunta, uma pergunta interessante, né? Muitos acreditam que existe, muitos sabem que existe, muitos, mas não procuram estudar sobre, não procuram saber sobre. E eu vou falar para vocês, quando eu comecei a estudar sobre isso, eu descobri que existe um mundo, um universo interminável que a gente não faz ideia, cara. E você começa a olhar as pessoas na rua e você, tipo assim, começa a imaginar, né? Quantos que não sabem, que não tem ideia do que se passa na real? Nos bastidores, né? Que não são tão bastidores assim, no final de contas. Então ele fala aqui que sim, e aí ele fala aqui que termina a resposta, né? É necessário porque não tendeis organização para perceber o espírito sem a matéria, vossos sentidos não estão aptos para isso. Nossos 5 sentidos não estão aptos, tanto que quando a pessoa desenvolve a clarividência é com o chakra frontal aqui, que é o terceiro olho, né, que as pessoas falam. Bom, galera, para mim, né, queria saber para você depois, se você puder comentar aí, é, curtir aí o vídeo, compartilhar com alguém que sempre teve interesse, falou assim, nossa, eu sempre quis aprender sobre o espiritismo e tal, mas nunca tive paciência, então, de repente, eu tento levar essa live aqui de um jeito bem, bem light, bem uma linguagem leve, né, de um jeito mais até descontraído às vezes, para a gente estudar, porque não precisa ser pesado, não precisa ter mística, não precisa ter medo, né? É uma ciência que está cada vez mais perto com a ciência que a gente conhece, cada vez mais. Elas eram juntas, nós separamos e elas estão voltando a se unir. Então é um assunto que está cada vez mais recorrente aí, né? Espero que vocês tenham gostado, tá? E o que ficou para mim hoje aqui, a mensagem principal de tudo isso aqui que a gente leu, é que nada é por acaso, nada. Então, tudo que acontece com você não existe sorte e azar, tá? Existe merecimento. A verdade é essa. Então, é claro que a gente pode levar a vida de um jeito mais leve, né?
A gente pode acreditar, a gente pode fazer uma fezinha, a gente, pô, né? Senão a gente vai ficar louco se levar tudo na lógica. Mas, no fundo, quando começar a bater aquela neura, você lembra disso, tá bom? Que aí você consegue dar a bola pra frente, sacudir a poeira e continuar. Espero que vocês tenham gostado, tá? Fala, Rafa. Beleza, meu amigo? Espero que vocês tenham gostado da live aí. E é um privilégio estar aqui com vocês. Gostei muito, mais uma vez, do dia de hoje. Paramos na 20ª. Deixa eu ver aqui. Na 29ª. Na 26ª pergunta, tá? E aí a gente continua, vou fazer uma marcação aqui. E aí a gente continua na sexta-feira que vem às 8 horas. Se vocês tiverem sugestão aí para mudar o horário ou não, esse horário para mim tá legal, porque é um horário que eu tenho certeza que eu vou estar aqui com vocês e não vou falhar, pelo menos a mínima quantidade possível, tá bom? Um beijo no coração de vocês, um excelente feriado aí, um excelente final de semana. Aproveitem, tá bom? Com muito cuidado, muita paz no coração de todo mundo. Faça bem o próximo esse final de semana, pelo menos um pouquinho, que você vai gostar, tá bom? Tchau.